Bom dia, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Muito bom estarmos juntos mais essa manhã. Hoje é sábado, dia 24 de outubro de 2020. Agora são 6 horas e 45 minutos. Estou gravando esse devocional um pouco mais cedo, porque tenho um compromisso daqui a pouco. Mas que Deus abençoe a nossa vida, o nosso coração, tudo que temos e somos. E vamos continuar lendo a palavra de Deus e dependendo do Senhor para que Ele cuide da nossa vida. Nós vamos ler 1 João capítulo 3, versículo 4, quando diz assim: todo o que vive habitualmente em pecado, também vive em rebeldia contra a lei, pois o pecado é rebeldia contra a lei. Nós estamos nesse tempo vendo aqui sobre as manifestações espirituais dos filhos de Deus. Na realidade, o texto completo é 1 João, capítulo 3, versos de 1 a 24. E nessas manifestações espirituais dos filhos de Deus, nós vimos que isso é algo intrínseco na vida de todo salvo em Jesus. Todo salvo em Jesus Cristo, ele manifesta aquilo que Jesus fez na sua vida. Então, dentro dessa manifestação, que assim podemos dizer, uma primeira coisa que nós vimos nos versículos de 1 a 3 é que essas manifestações espirituais trazem-nos a certeza de filiação espiritual. Nós temos certeza de filiação espiritual no Senhor. E o segundo bloco que eu quero ver com os irmãos, ver com você, ele começa aqui no versículo 4 e ele vai então em frente quando João fala para nós que devemos lutar contra o quê? Contra o pecado. Então, a manifestação espiritual, a certeza de filiação espiritual, como vimos antes, ela é aqui dentro, não é? Ela é aqui dentro, o Espírito Santo testifica com o nosso Espírito, somos de Deus, e tanta coisa linda acontece. Mas também ela se demonstra, ela se mostra em ações externas, em ações externas e também internas de luta contra o quê? Contra o pecado. Há uma convicção espiritual e tantas coisas mais que nós podemos verificar. Lutando contra o pecado. O que significa lutar contra o pecado? Pecado, a palavra pecado é um ato pecaminoso, significa popularmente assim, errar o alvo. Errar o alvo proposto por Deus de forma errada. O pecado pode ser chamado também de transgressão e o pecado, todo pecado é contra Deus. Então o pecado é quando nos desviamos, como deixamos de fazer aquilo que Deus quer, ou quando isso de forma voluntária eu quero desobedecer a Deus, ou talvez até de forma involuntária, como diz Davi, os pecados que que eram ocultos a ele, mas que o Espírito lhe mostrava que havia pecado. Então, pecados voluntários e involuntários. O que acontece? A transformação espiritual, a salvação em Jesus, a ação da graça de Deus na nossa vida, nos faz ter o desejo, cria em nós o desejo de não pecar mais diante do Senhor. Ou seja, há um desejo muito intenso de não pecarmos diante do Senhor. Como assim não pecarmos? De não estarmos andando em desacordo com aquilo que o Senhor quer para a nossa vida. Então, por isso que João diz aqui que a questão do ser de uma atitude habitual, todo aquele que vive habitualmente no pecado. Ou seja, existe um diferencial muito grande. Então, nessa luta contra o pecado, que nós vamos identificar como manifestação espiritual na nossa vida, nós entendemos o quê? Que eu devo identificar pecados na minha vida, isso que a Bíblia me orienta, que ela me manda, esse é o processo bíblico, é a identificação de pecados, o arrependimento desses pecados e o abandono desses pecados. Nós vimos lá no início da primeira carta de João, quando lá no capítulo 1, ele diz, né, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então esse é o processo bíblico da luta contra o pecado. Então, eu tenho que fazer uma análise na minha vida. Se isso é correto, se as minhas atitudes são corretas, se o meu coração está me levando para mais perto de Deus, se as coisas que eu estou fazendo glorificam a Deus, ou se são simplesmente coisas humanas,
coisas minhas, para eu estar o quê? Lutando contra o pecado. Por que devo lutar contra o pecado? Eu não sou mais pecador lutando para ser santo, mas eu sou santo lutando contra o pecado, porque Jesus me fez santo. Pecado é rebelião espiritual contra Deus, então eu preciso lutar contra isso. E o estado pecaminoso, ele causa um mal-estar espiritual na vida de todo salvo em Jesus Cristo. É nítido isso. Todo salvo em Jesus não tem prazer no pecado. Ele também, o pecado traz consequências danosas à nossa vida quando pecamos e aos que estão envolvidos nessa situação também, os que estão conosco. Situações pecaminosas tornam-se empecilho para que outros se convertam. E dentro deste texto aí, nós encontramos isso. João nos alertando sobre a luta contra o pecado. E eu quero, nesse momento, parar aqui. Nós vamos continuar na segunda-feira de manhã, né? Vemos algumas coisas lindas. Mas eu quero perguntar para você. Você na sua vida, você tem lutado contra o pecado? Nós nunca, enquanto não estivermos no céu, na presença de Deus eternamente, nós sempre estaremos sujeitos às ações do pecado na vida. Paulo diz que o pecado não nos domina mais. Então, nós estaremos sujeitos às tentações e tantas lutas. O problema não é termos tentação, o problema é cedermos a ela. Por isso devemos o quê? Lutar contra o pecado. Se eu e você estamos nessa luta, devemos lutar com as forças de Jesus, com tudo aquilo que Ele pode fazer, porque Ele nos garante a vitória sobre todas as coisas. Deus abençoe a sua vida. Tenha um bom dia. Na graça e paz do Senhor Jesus, nós vamos orar nesse momento. Hoje é 24 de outubro, é aniversário da cidade aqui de Itapira, e são 200 anos que a cidade completa. Então louvamos a Deus por isso, agradecemos ao Senhor. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado pelo seu tão grande amor, pela sua graça que é maravilhosa, pelo seu perdão. Obrigado porque é o Senhor que cuida da nossa vida. Obrigado por essa manhã, por esse novo dia, por esse sábado. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos dá perdão dos nossos pecados. E o Senhor nos mostra pelo seu Santo Espírito os pecados que temos, e quando confessamos ao Senhor, o Senhor nos perdoa. Por isso, nos ajude a lutar contra o pecado, como crentes em Jesus que somos. Abençoa-nos, ó Pai, porque precisamos muito do Senhor. Cuida da nossa vida, das nossas famílias nesse dia. Abençoa os que estão enfermos, ó Pai. Cuida, coloca a sua mão sobre aqueles que estão em tratamento de doenças, como câncer, tantas lutas. Cuide dos que estão infectados pelo Covid-19. Que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor os livre, ó Pai, de todo o mal, de todas as ações piores dessa doença. Cura, ó Pai, a todos, ó Pai, porque há necessidade. Abençoa, ó Pai, o nosso dia, tudo que vamos fazer. Guarda-nos, ó Pai. Eu agradeço a Deus pelos 200 anos da cidade aqui de Itapira, que o Senhor esteja continuando a mostrar a essa cidade que Jesus é a salvação, ó Pai. Em nome de Jesus, abençoa os seus governantes, abençoa todos aqueles que estão imbuídos, ó Pai, no sentido de cuidarem desse povo, do privilégio que o Senhor deu, mas esteja cuidando, abençoando e derramando toda a bênção sobre essa cidade. Abençoa seus habitantes, famílias, abençoa a igreja aqui em Itapira, as igrejas aqui em Itapira, para que sejam proclamadoras da verdade que é em Jesus Cristo. Continua cuidando de nós em tudo que necessitamos. Obrigado, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Tenha um bom dia em nome de Jesus Cristo. Se essa mensagem edificou sua vida, compartilhe com outros e com certeza outros serão também edificados. Tenha um bom dia em nome de Jesus.